E o doutor já fez alguma cirurgia plástica? E é possível, então, tu restituir uma aparência em torno de 10 a 12 anos mais rejuvenescida. A maior causa de alteração da área do pescoço é as alterações do peso. Quando tu engorda muito e perde, o pescoço sofre uma distensão e essa pele ela tem uma dificuldade maior de retração. Existem cirurgias extremas que tu modifica o rosto, principalmente as áreas de saliência, que são a maçã do rosto, o mento, a testa, às vezes o nariz junto, e que tu transforma a pessoa. Olá, seja bem-vindo a essa edição do Podcast, Cirurgia Plástica Sem Segredos, onde a gente entrevista os maiores especialistas em cirurgia plástica do Brasil para esclarecer assuntos relacionados à cirurgia plástica como um todo. E hoje a gente vai receber o Dr. João Schiletti, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, considerado, junto com Ivo Pitangui, como um dos melhores cirurgiões plásticos do Brasil pela revista Veja. Seja bem-vindo a essa edição do Podcast. E o nosso tema, ele é um tema muito importante, muito recorrente também dentro dos consultórios, que é a busca pelo rejuvenescimento da face. Como funciona hoje o envelhecimento facial? Por que se dá esse envelhecimento facial? Talvez a questão mais importante, antes da gente saber sobre o que significa, o que é o envelhecimento facial, é a gente pensar num conceito filosófico quase sobre o significado da cirurgia plástica em si para uma pessoa. Então, assim, cada cirurgião tem um método de abordagem cirúrgica e, a partir daí, ele, na troca com o paciente, eles chegam a uma medicina compartilhada, como se chama, onde o paciente e o médico vão decidir qual a melhor cirurgia, qual a melhor técnica que pode ser usada num determinado caso. Então, o que acontece? São dois aspectos fundamentais. Até que ponto a cirurgia deve ir e em que fase ela pode ser feita. Por que eu digo isso? Porque existe hoje em dia técnicas desde minimamente invasivas até técnicas bastante invasivas, que abordam todas as áreas do corpo. Testa, meio da face, pescoço, estruturas ósseas, estruturas musculares. Então, assim, tudo isso pode ser trabalhado numa cirurgia. E o conceito filosófico, até quando vale a pena tu investir sem que tu cause uma transformação facial, que tu altere as características físicas da pessoa. Existem cirurgias extremas que tu modifica o rosto, principalmente as áreas de saliência, que são a maçã do rosto, o mento, a testa, às vezes o nariz junto, e que tu transforma a pessoa. Então tu tem que saber a tua filosofia de abordagem, entendeu? Até que ponto tu está disposto a alterar as feições da pessoa e além do rejuvenescimento. Eu, pessoalmente, eu trabalho sempre com transformações de longevidade saudável, que a pessoa seja vista de forma rejuvenescida, saudável, de bem com a vida. Com naturalidade? Naturalidade, é uma plástica natural. Dificilmente eu faço uma cirurgia plástica de transformação do rosto. Para isso acontecer nas minhas mãos, eu teria que ter uma justificativa quase que com laudo psiquiátrico. Não é que eu não faça, porque às vezes é necessário. Uma pessoa precisa transformar o rosto por questões sociais, jurídicas, uma série de coisas. Isso acontece. Mas no dia a dia, a gente procura a cirurgia mais natural possível, remover aquilo que está
carregando o rosto. E o terceiro conceito é: a gente não espera que o procedimento seja feito depois que a pessoa passou anos envelhecendo. E aí faz uma grande cirurgia, com grandes extrações, grandes retiradas de pele. Então se faz numa idade anterior, que normalmente é a partir dos 45 anos, que se começa com o mini lifting. E a partir de 12 a 15 anos, tu poderia fazer uma segunda cirurgia, que também seria quase que um mini lift. Mas a pessoa vai passar aqueles 15 anos críticos muito bem, sem demonstrar um envelhecimento progressivo. Antes de a gente chegar nesse aspecto do tipo do procedimento em si, o que é exatamente essa correção, esse rejuvenescimento? Como é que ele é feito? Através de que procedimento se realiza esse rejuvenescimento da face? Na verdade, o lifting facial iniciou na virada do século XX, em torno de 1900, com pequenas retiradas de pele unicamente em volta do contorno da orelha. E isso foi progredindo. Com o aprimoramento das técnicas, se percebeu que não bastava apenas tratar a pele. Precisava tratar as estruturas profundas, que na verdade é o que causam a queda da pele. Então tem que tratar a musculatura, a gordura, os ligamentos, até mesmo estruturas ósseas. A partir daí tu consegue um resultado natural, sem grandes trações de pele, que é o medo dos pacientes, que eles diariamente vêm: doutor, eu não quero a boca esticada, eu não quero o olho aberto. Então, assim, com esse arsenal que a partir da evolução da cirurgia se conseguiu, tu pode oferecer para o paciente vários graus de modificação. O lifting facial, então, a gente pode considerar que ele tem temos várias técnicas para serem utilizadas dependendo do caso concreto de cada pessoa, é isso? É, como eu costumo dizer, uma cirurgia à la carte. Pode escolher o tipo de técnica que é mais conveniente para um determinado caso. Então, existem pacientes que querem uma mudança muito sutil, que querem apenas corrigir a área do pescoço. É possível. Apenas o terço médio. É possível. Parte dos olhos, parte da testa. Ou querem corrigir toda a face. Um aspecto que é muito importante a gente ressaltar na cirurgia de face é que quando tu mexe numa área, se tu não tratar as outras, vai haver um contraste muito grande. Pode dar um exemplo? É muito comum, a maior parte dos pacientes, eles querem tratar o terço médio da face, que é o bigode chinês, as rugas de marionete. Se eu tratar só essa área, com certeza a parte do pescoço e dos olhos vai se tornar mais envelhecida a avaliação, a observação visual. E para fazer essa cirurgia, isso não acrescenta muito mais em termos de recuperação, de trabalho. Então, normalmente, se sugere ao paciente que faça o rosto completo, para ter um resultado mais duradouro e mais harmonioso. Falando nessa questão da região de pescoço, ontem eu assisti um filme com a minha esposa, que é um Tira da Pesada 4, e tinha um ator muito famoso, considerado um galã aí já nos tempos antigos, e me chamou muita atenção o envelhecimento da face dele, mas me chamou mais ainda a atenção o envelhecimento do pescoço. Então eu até tirei uma foto disso para conversar, porque a minha esposa disse: o rosto dele está muito envelhecido, e me chamou muito mais a atenção o pescoço dele envelhecido com relação ao rosto. Eu até tirei a foto para te olhar, vou botar na tela aí para todo mundo verificar. Sim. Então chama muito mais atenção essas regiões, e esse envelhecimento muitas vezes, quando ele é acentuado,
ele parece que a pessoa fica assim muito envelhecida em áreas diferentes e em graus diferentes, né, doutor? O pescoço, a maior causa de alteração da área do pescoço é as alterações do peso. Quando tu engorda muito e perde, o pescoço sofre uma distensão e essa pele ela tem uma dificuldade maior de retração. Então aparece a flacidez muito mais facilmente. Esse é o principal motivo, né? Aí a gente volta àquele conceito de pequenos procedimentos em vários setores. No caso, se eu só corrijo o pescoço, as outras áreas, tu pode ver testa, meio da face, vai criar um contraste muito grande. Não é que não possa ser feito, mas vai ficar uma cirurgia incompleta, que pode até mesmo deslocar a atenção para as áreas que não foram operadas, como se estivessem muito envelhecidas, e o pescoço bem. Por isso que nós advogamos fazer cirurgias menores mais precocemente, para dar um aspecto saudável, sempre o conceito é um aspecto saudável, não de embelezamento. Recuperar a forma corporal, facial que a pessoa tinha há 10, 12 anos atrás. O que é precocemente? Fazer procedimentos menores precocemente? Me dá me situa em termos de tempo o que é o precocemente. Assim, se eu fosse falar uma cirurgia plástica precoce, seria, em termos de idade, a partir de 45 anos. Existem pessoas que aos 40 sofreram grandes transtornos pessoais, emagrecimento, doenças, que já está indicado uma cirurgia facial. Mas, em termos gerais, a partir dos 45 anos, tu tem uma queda da transição da mandíbula, a passagem, a pele entre a mandíbula e a região cervical vai perdendo a definição. E com isso, tu não consegue estabelecer um padrão oval do rosto que é o desejável. Então, essa é uma cirurgia que tu corrige o terço inferior do rosto e a região cervical. Essa é a primeira cirurgia, digamos, que se faz. Nesse procedimento, sempre, atualmente, alguma coisa da musculatura, a parte interna, os ligamentos, a gordura, também são trabalhados dentro de uma sistemática bem estabelecida. E é possível, então, tu restituir uma aparência em torno de 10 a 12 anos mais rejuvenescida, sem alterar a personalidade, o aspecto pessoal da pessoa. Então dá para afirmar que o lifting facial pode rejuvenescer o rosto até 10 anos? É interessante assim que é muito comum em medicina as pessoas exigirem datas precisas matemáticas. Isso não existe. A gente pode dar apenas estimativas, entendeu? Como média, se tu faz um lifting facial, uma pessoa na faixa de 45 a 50, ela vai ter um ganho em termos visuais de uns 10 anos a menos. Mas é claro que tudo vai depender do estilo de vida, do tratamento que ela vai ter no pós-operatório, os cuidados alimentares. Então são uma série de coisas que garantem uma duração maior do procedimento. E em realizando um lifting facial, quanto tempo estimado ou médio, dentro da tua experiência, a pessoa fica com o rosto rejuvenescido, ou ele passa a sofrer menos essa incidência desses fatores de tempo, de vida, de forma de viver, dentro de um quadro para, por exemplo, não está mais legal o meu rosto depois do lifting? Quando a pessoa se dispõe a fazer esse procedimento, é comum que ela já tenha feito alguns procedimentos não cirúrgicos, como o uso de toxina botulínica, alguns fios, alguns preenchimentos. Então, quando ela chega no cirurgião plástico,
ela já vem sabendo que o procedimento que vai ser realizado é um pouco mais extenso que esses anteriores. E a partir daí, é possível oferecer um resultado mais duradouro do que 6 meses, 8 meses. Se estima que em torno de 10 anos é o período que se volta a fazer um novo procedimento. Mas é importante saber que esse novo procedimento futuro vai ser muito menos agressivo, porque já existe uma correção, já existe um reposicionamento das estruturas profundas que permite que seja feita uma cirurgia menor do que se ela não tivesse feito a anterior. Ou seja, ela vai envelhecer mais lentamente, ela vai envelhecer melhor, né? E permitindo que a sua vida social e profissional seja menos estigmatizante, que as pessoas vejam ela como menos capaz, como às vezes acontece com a idade. Então ela vai estar bem, vai estar produzindo, sem chamar atenção que os anos estão passando. Com relação a essa união de cirurgia facial com botox, com outros tipos de procedimentos estéticos, né, que cuidam mais da questão do aspecto da pele, se eu não estou muito enganado nesse termo, mas com relação a isso, a união dessas duas situações, cirurgia plástica e o uso de procedimentos estéticos, ela é completamente natural a partir do momento que tu faz uma cirurgia plástica desse tipo também. Toda cirurgia plástica seria aconselhável se fazer um plano que eu chamo de longevidade saudável facial. Então, a plástica, claro que seria a parte mais importante, mas o paciente deve planejar a partir daí, já que vai fazer um procedimento relativamente extenso em relação a um botox, por exemplo, ele deve replanejar sua vida em termos de atividade física, em termos de cuidados alimentares, de cuidar o estresse do seu dia a dia. E além da cirurgia em si, toda cirurgia plástica é feita um tratamento da parte da qualidade da pele. Por exemplo, na pálpebra inferior, alguns pacientes confundem aquelas pequenas rugas, que não são rugas dinâmicas, rugas de contração da pele, e sim rugas de qualidade da pele. Acredito que a cirurgia plástica, retirando pele, vai resolver. Não, aí são tratamentos cosméticos com vários tipos de peelings sequenciais que podem ser feitos e manter um tratamento de pele. Isso pode ser feito pelo cirurgião plástico, que lida com isso, ou com outros profissionais, tipo dermatologista. E o uso de gordura também se apresenta como uma solução ou como um complemento de um lifting facial? A gordura é um capítulo que está dentro dos preenchedores faciais, dos volumizadores faciais. Porque o que acontece? Com o passar dos anos, existe uma atrofia, uma perda não só de massa muscular, existe uma perda de colágeno que leva a uma perda de músculo, ligamentos, a própria gordura vai sofrendo reabsorção. Então, cada caso é possível se utilizar determinados procedimentos. Como durante a cirurgia o paciente está anestesiado e o melhor preenchedor que existe é o autólogo da própria pessoa, que é a gordura. Hoje em dia é possível tirar em torno de 5 a 10 ml apenas de gordura, fazer um tratamento, fazer uma limpeza dessa gordura, deixar ela em condições de ser reinjetada em áreas que existe perda de gordura. Então, esse é o principal. Existem estimuladores de colágeno que se pode utilizar, existem preenchedores das estruturas profundas, existem materiais que tu pode colocar em áreas com deficiência óssea, que são reintegrados ao próprio osso,
dando um grande rejuvenescimento e é um procedimento relativamente simples. Talvez um procedimento pouco conhecido e que se faz bastante é que mais em pacientes a partir do período pós-menstrual que vai haver uma perda óssea acentuada, o terço superior da boca existe um afundamento dessa área. Então, a própria mastigação, a expressão facial causa uma perda do volume da projeção dessa área. E é uma cirurgia simples que é feita com um corte interno e se coloca um material poroso que é integrado ao osso e revolumiza essa área. Então, com isso, tu consegue projetar a área do nariz, que vai sofrendo queda pela falta de volume da parte superior, da arcada dentária, e toda essa área aqui rejuvenescendo o local, fazendo com que a fala até seja mais fluente, com que a pessoa tenha uma projeção labial superior adequada, que muitas vezes até substitui preenchimentos. Doutor, e indo agora para um aspecto mais de técnica, do procedimento em si, quais são as técnicas que hoje mais se realiza no lifting facial? Tu falaste antes em mini lifting, o que mais que se tem hoje, e unindo também possibilidades com tecnologia e com esses novos preenchedores e estimuladores de pele. Então, assim, em termos técnicos, a cirurgia plástica de rosto mais feita é a cirurgia que tu trabalha tanto o terço médio como o terço inferior, ou seja, pescoço e parte média junto com as pálpebras. Independente do grau de flacidez, de alterações que existam. Existem casos mais avançados que podem ser feitas cirurgias com uma abordagem mais ampla. Por exemplo, aquelas pessoas que têm as bandas platismais, as bandas do pescoço muito aparentes, é feita uma pequena incisão de mais ou menos 3 centímetros e essa banda platismal, que se chama, essas duas faces musculares são reaproximadas, tirando aquele aspecto de cordão do pescoço. Em alguns casos, os pacientes têm uma musculatura da área frontal muito intensa, que mesmo estou fazendo botox ainda aparece. Então, existe a videoendoscopia ou a própria cirurgia, que tu retira pedaços da musculatura da testa, a pessoa fica livre dos botox contínuos e com um aspecto de testa natural, sem as rugas pré-existentes. Principalmente essa ruga frontal, a chamada ruga das professoras, tu remove a musculatura e resolve aquele olhar que muitas vezes é uma pessoa que é suave, que não é mal-humorada, mas aquela dobra ali dá um aspecto de cansada, de mau humor para a pessoa. Eu vejo muito falarem sobre o lifting facial hoje, que é o Deep Plane. Fala um pouquinho mais do que se trata o Deep Plane e quais são os benefícios que ele traz. O Deep Plane é a cirurgia mais extensa, mais avançada que existe. Ela é feita de forma padronizada, regular, aproximadamente 10 anos. Então, existe um descolamento maior, uma liberação dos ligamentos da face, em vez de apenas tração, e com isso tu consegue uma mobilização das estruturas faciais muito mais ampla. Então, embora seja uma cirurgia um pouco mais demorada, leve, mais agressiva, exige um conhecimento técnico avançado do cirurgião, pode oferecer resultados realmente bem mais significantes. Então, cabe ao cirurgião e ao paciente decidir se ele quer uma mudança discreta ou uma mudança completa, não em termos de aparência, mas em termos de rejuvenescimento. Então,
o Deep Plane é a cirurgia atualmente que oferece um grande rejuvenescimento, uma alteração significativa da face. Considerando, doutor, tudo que a gente já conversou aqui, então, o público que começa, ou as pessoas, melhor dizendo, que buscam hoje pelo lifting facial a partir dos 45, que é aquela coisa que tu já começa a olhar o que está te incomodando no rosto quando tu te olha no espelho, já pode ser um indicativo de procurar um cirurgião plástico para ver o que está acontecendo e como pode melhorar. É a partir dessa idade, digamos assim, desse momento? Se eu fosse fazer uma estatística, sim. Eu volto a repetir. Depende das alterações dos acontecimentos de vida. A cirurgia de entrada da face normalmente é a pálpebra, que é a área que se altera primeiro, principalmente com a pitose, a queda da pálpebra superior, e alterações da qualidade da pele na pálpebra inferior. Às vezes a pessoa tem uma tendência congênita de formar bolsas embaixo, então é muito comum fazer uma cirurgia de pálpebra ambulatorial, de 45 minutos, 1 hora, para melhorar essa área. E, a partir daí, conforme for a evolução, se faz um tratamento cosmético de qualidade de pele ou se planeja dali a 2, 3, 5 anos fazer o lifting facial. E o lifting facial, ele deixa cicatrizes visíveis? Essa é uma grande preocupação das pessoas e a fonte de muita dúvida, né, doutor? Sim, com certeza. O lifting facial, ele tem um aspecto interessante. Ele é muito procurado por homens porque realmente ela facilita a atividade profissional, social, e a cicatriz do homem, por ter a barba, ela não aparece. A transição entre a pele e a barba faz com que não apareça cicatriz nenhuma. Em mulheres, a cicatriz tem que ser cuidadosamente posicionada atrás da saliência do tragus para não aparecer na linha da frente. Atualmente é difícil tu ter uma cicatriz que sequer seja notada. É possível tu, utilizando a técnica de posicionamento da cicatriz, tu minimizar quase que completamente essa característica de ficar evidente que a pessoa fez uma plástica. E aproveitando, além dessa questão da cicatriz, qual é a diferença, se existe, do lifting facial para homens e para mulheres? No lifting facial masculino, existe uma necessidade bem maior de tratar as estruturas profundas, que a musculatura masculina é mais forte e causa mais alterações. E no lifting feminino, se trata mais a parte de gorduras, da gordura facial e tracionamento de pele. E basicamente, com relação a resultado, não existe diferença em termos do que o homem busca e o que a mulher busca? Sim. Ou do cuidado que o próprio médico tem que ter com relação a um homem ou a uma mulher? Como eu disse anteriormente, o resultado é uma avaliação subjetiva que vai depender daquilo que o paciente, tanto o homem como a mulher, pretende obter. E, além disso, vai depender também dos cuidados pós-operatórios. Não só cuidados cosméticos, como do estilo de vida que ele pretende ter dali para frente. Por trás de uma cirurgia plástica, vem uma decisão muito maior, que é assumir uma nova postura diante do seu dia a dia. De como é que vai se proceder, como vai ser feita a sua dieta, a sua atividade física, o controle do estresse diário. Então, tudo isso vai influenciar no resultado, além do procedimento, da combinação de que até onde se quer chegar. Doutor, e com relação à cirurgia em si, em média, duração, quais são os pontos que são tratados, recuperação, dá um aspecto relacionado a essa parte efetiva do procedimento. Eu diria que, de uma maneira geral, uma cirurgia média, que hoje em dia se trata de estruturas profundas
em maior ou menor extensão. É um procedimento em torno de 3 a 4 horas, incluiria nesse tipo de ação o pescoço, o terço médio e a parte das pálpebras. Essa cirurgia é feita normalmente com sedativos, anestesia local, o paciente não vê nada, evita-se a cirurgia geral. O período de recuperação no hospital é em torno de 6 a 8 horas e o paciente pode ter alta no mesmo dia. Eventualmente, ela vai permanecer as primeiras 12 horas no hospital e no outro dia pela manhã pode ter alta e assistir televisão, usar um computador, se movimentar dentro de casa. Em torno de 10 a 15 dias é possível que se reinicie as atividades tipo escritório, loja, aula, coisas desse tipo. Mas é o importante o paciente saber que tudo é progressivo, não tem porquê tu iniciar logo nos primeiros dias a fazer muita atividade. Então a pessoa vai se testando, vai progredindo, segue a regrinha, se não inchar, se não doer, pode ir aumentando. E aí, a partir daí, o teu número de horas de atividades pode aumentar. Então, o paciente deve fazer um planejamento pré-operatório de retorno às suas atividades. E com relação à atividade física, em que momento se pode retornar? Eu costumo dizer que a partir de 7 a 10 dias, a pessoa pode fazer alguma caminhada discreta, pode ter o seu dia a dia normal. Em 15 dias, eu libero, se a pessoa faz o uso de atividade física com peso, atividade resistida, já pode começar e vai testando. Atividade de exercícios físicos completos, eu recomendo iniciar em torno de 30 dias. É um período bem razoável. Qualquer pessoa, para ter esse benefício, pode deixar 30 dias de descanso de academia ou de exercícios, né? Para quem tu já disse não para fazer um lifting facial, se tu já te negou a fazer em algum paciente essa cirurgia? Que característica que tu entende que é importante destacar com relação a isso? Não, muitas vezes eu já contraindiquei a cirurgia, né, por questões de exames pré-operatórios fora de condições, né? Mas o principal motivo é aquele paciente que tem uma expectativa que não é real sobre o que a cirurgia plástica pode oferecer, ou aquele paciente que quer grandes transformações corporais, faciais. Eu, particularmente, eu prefiro não operar porque por trás disso existe uma insatisfação muito maior do que a simples alteração do envelhecimento. E o importante é que não só na cirurgia de rosto, qualquer cirurgia plástica, ela deve restaurar a vitalidade corporal, a saúde, o bem, a pessoa mostrar que tem um bem-estar corporal. Então a gente entra naquela discussão filosófica que a vaidade, até um certo ponto, é necessária para o ser humano. A partir de um determinado momento, quando a pessoa quer resultados extremos, quer fazer cirurgias todo ano, tu entra na parte da futilidade médica, que é a obrigação do médico controlar e saber dizer não para o paciente. Então, o que o cirurgião plástico oferece normalmente é uma melhora das alterações existentes. Assim como hoje em dia tu cuida do corpo, tu cuida do rosto, porque a tecnologia moderna permite, com toda a segurança. Agora, casos extremos, que a pessoa quer grandes alterações, eu normalmente não me sinto à vontade para fazer, porque existe uma alteração maior por trás do que a simples mudança de queda e flacidez da face. E o doutor já fez alguma cirurgia plástica?
Eu já fiz a parte das pálpebras e um mini lifting, como talvez seja possível ver, sem cicatriz, seguindo. Fazem 10 anos que eu fiz esse procedimento. Eu fiz uma atividade numa época, quando eu notei que estava começando, principalmente a minha área palpebral, até por uma questão familiar, tinha uma tendência à queda, e eu aproveitei e fiz um mini lifting, que eu estou satisfeito. Talvez daqui mais alguns anos eu faça um leve procedimento da área do terço inferior, mas no momento eu estou satisfeito e vamos assim. E o que tu sentiu logo depois da cirurgia, depois da recuperação, passou inchaço, passou tudo? Qual foi o aspecto que te chamou mais atenção com relação à tua cirurgia? O que me chamou a atenção foi eu olhando fotos antes do procedimento, embora fazendo esse tipo de cirurgia há muitos anos, eu percebi que eu poderia ter feito antes. Que eu não precisaria ter aquela queda palpebral durante tanto tempo. Então, eu vi em mim o que eu falo para os pacientes, que realmente é interessante tu corrigir numa fase inicial para não ter o processo de envelhecimento acontecendo quando tu pode evitar com uma cirurgia de pequeno porte. Doutor, muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai voltar a conversar aqui no nosso podcast. E agora eu quero falar com você. Se gostou desse episódio, do que a gente conversou, curte esse vídeo, te inscreve aqui no nosso canal, clica nas notificações para te saber sobre novos episódios aqui do podcast, o Cirurgia Plástica Sem Segredos, e coloca aqui nos comentários sobre qual outro procedimento que você gostaria que o Dr. João voltasse a conversar aqui conosco, tá bem? Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.